vão entender o quanto o emocional influencia. Antes de você pensar na dieta que você vai fazer, antes de você pensar no exercício físico que você vai fazer, o quanto seu emocional influencia na sua dieta. Eu tinha 120 quilos e eu emagreci e fiquei com 75 quilos. Foram 45 quilos de peso eliminado com atividade, exercício físico e dieta, nada milagroso. Só que em 2022 eu passei por sérios problemas e eu engordei de novo. Decidi revisitar minha história e compartilhar com você de tudo que eu fiz para ter um emagrecimento de sucesso. Se você quer emagrecer também, se você tem curiosidade, fica nesse vídeo, você não vai se arrepender. Eu vou passar umas dicas bacanas também. Vambora! Meu nome é Michele e, como eu já falei para vocês, eu emagreci 45 quilos no passado. Eu não imaginava que era possível fazer esse tipo de emagrecimento, tanto que nessa época eu ia recorrer à cirurgia bariátrica. Eu separei fotos aí bem bacanas para mostrar minha trajetória, porque Valemar, né? Eu tirava foto, não olha pro espelho, a gente não quer confrontar a realidade de estar aí com uma obesidade e 45, 40 quilos acima do peso. Não era um sobrepeso, era peso demais. Se você tiver alguma curiosidade, alguma particularidade, quiser deixar um comentário aí, por favor, vai ser o maior prazer para mim responder ele para você. Então, vamos embora. Desde sempre eu tinha essa luta de sobrepeso aí e eu vou contar melhor para vocês nos slides um pouco mais para frente como que eu identifiquei isso. Eu ia parar no como eu emagreci, mas eu resolvi estender os slides para como eu engordei e emagreci de novo, que é o nosso efeito sanfona, nosso querido efeito sanfona, mas é isso daí. Eu tinha 120, foi para 75, engordei em 2018, 2019 eu estourei a boca do balão, 2020, 21, 22 é como se eu voltasse a estaca zero. Eu sei tudo que eu fiz para emagrecer e aonde que eu errei e o que eu posso arrumar. Isso faz parte da vida, entendeu? É você pegar aquele momento que você deparou com um obstáculo ou com um buraco, você cai, escorrega, quebra, trancos e barrancos, mas vai chegar uma hora que você vai aprender a pular aquele obstáculo, desviar daquele buraco. E assim vai, gente. Então, próximo. Depois de vários insucessos, eu acabei postando no Instagram. Eu fiz uma postagem em 29 de setembro de 2015 com esta foto, onde eu declarei que eu não estava feliz e que eu resolvi que eu ia mudar. E inconscientemente eu comecei ali. O que eu preciso fazer? Dieta, exercício físico. Pesquisar, né? Tudo que fosse possível, tudo que fosse. Fora que teve um detalhe, o meu ex tinha sugerido, vamos parar de refrigerante, ele mesmo já tinha parado de tomar refrigerante, tinha citado alguma coisa de dieta paleo, mas, né, eu não tinha ligado, era sempre assim, né, eu pesquisava alguma dieta interessante, ou alguém aparecia na internet com resultado de uma dieta interessante, e meio que colocava de lado, né, tipo, quando eu quiser emagrecer, eu faço aquela ali. O que me marcou foi dia 29 de setembro de 2015, eu fiz uma postagem declarando para o mundo essa declaração: você não deve nada a ninguém, a não ser a você mesmo, entendeu? Se você quer o resultado e tal, você não deve nada a ninguém. Mas esse compromisso social, essa força que, pô, eu falei que agora ia, né? Vamos embora. Fez muita diferença para mim. Eu me comprometi a tirar essas fotos. Essas fotos não necessariamente eu postava ela no Instagram. O que eu postava era foto de comida. Essas fotos eram mais como um cheque diário para mim mesmo. Se hoje eu vim, eu treinei e tá aqui, tá registrado. Falar de dieta, né, gente? Falar de dieta que eu interessa. O que eu vou comer para emagrecer? Falar de comida. Eu cresci, gente, comendo arroz e feijão, tá? Minha mãe, arroz, feijão e o resto a gente decidiu que ia comer. Mas não é esse o mal. O meu mal mesmo foi açúcar. Então, assim, naquela época, eu provavelmente troquei por alguma coisa do tipo açúcar mascavo e essa galera aí parece do bem. E eu tentei dar mais espaço para legumes no meu prato. Essa
essa que foi a ideia, tá? E vocês vão ver nos slides pra frente, assim, a dieta, ela mudava com frequência, assim, por fases. É o interessante, é o ideal você fazer por um tempo, ver se você se adapta, ver se você gosta daquilo, pra não ser uma coisa extremamente forçada até você se adaptar ao seu paladar, e você fazer ajustes. Eu sei que a gente quer algo certeiro, algo tipo assim, me dá isso daqui que eu vou fazer, 100% garantido, eu vou fazer, então isso daqui não é, vai por mim. Você precisa passar por ajustes. O que eu comecei foi com isso aqui, ó. Eu queria falar para vocês que eu reduzi industrializado nessa época, mas não foi. Nessa época eu ainda comia um pão aqui, outro ali, apesar que pra mim pão é pão francês. Eu fui trocando por aquela ideia do integral, sabe? Chegava no trabalho e tinha um pão de queijo integral que eu adorava. Não, esse daqui pode, porque esse aqui é mais saudável. Eu comprava a versão de francês integral, que era o máximo. Foi a minha época de experimentar o que o pessoal chama de natureba, natural, que eu não concordo. Mas enfim, foi a minha época de experimentar isso daí. Eu vou mostrar pra vocês então nos slides seguintes qual foram, né, o resultado disso e até eu trocar a dieta pra próxima vez. Até quando eu conheci a low carb. Só que falei que eu fiz a postagem foi setembro de 2015. Era no final do ano, tava chegando próximo do final do ano. O pessoal vai dando uma estreada na dieta. Só que aconteceu duas coisas que mexeu muito com o meu emocional. Consegui terminar o relacionamento, não tava me fazendo bem. Eu fui demitida do meu trabalho porque juntei uma coisa na outra, não tava trabalhando bem. Juntou as festas de fim de ano, foi esfriando. Só queria dar esse adendo aqui, essa situação aqui que vocês vão entender o quanto o emocional influencia. Antes de você pensar na dieta que você vai fazer, antes de você pensar no exercício físico que você vai fazer, o quanto seu emocional influencia a sua dieta. Com esse chove não molha aí de setembro de 2015 até mais ou menos assim, fevereiro, março de 2016, a ação alimentar aí eu consigo 100 quilos. Saí de 120, tava mais ou menos ali no 100 quilos. Não desistia. Fui montando minhas refeições, virou o ano. Eu não lembro se chegou até próximo carnaval. Eu aproveitava o bairro, eu ia fazer caminhadas. Foi um momento que marcou bastante, que eu tirei essa foto. Falei de novo, agora vai. Vamos de novo. Foi um outro momento ali, vamos recomeçar. Ele existiu. Mais uma vez, eu não querendo desistir do emagrecimento, graças a Deus. Pra vocês terem uma ideia, eu senti na roupa. Me deixou mais feliz que na balança. As roupas estavam começando a entrar. Essa roupa aqui já fazia diferença. Que nem aqui, ó, quando eu fui demitida, tá vendo? Já fazia uns meses, já fazia diferença. E se você ficar apegado só à balança, eu tinha 120, agora eu tô com 100, e agora? Ainda não foi imediatista. Eu juro pra vocês, gente, eu fazia um dia inteiro de dieta, eu ia dormir, eu queria acordar 30 quilos a menos. Eu não tô brincando, falando seríssimo com vocês. De tão imediatista que eu era. Eu não sabia o processo de vamos plantar para colher. Vai ter um momento que vai fazer sentido, vocês vão ver. E eu fui entrando nas roupas inconscientemente, nem nunca ter emagrecido antes, sem saber da importância disso. Eu fui tirando registros de fotos aí para eu poder fazer comparações depois. Meu querido e minha querida, para você que ficou até aqui que o negócio fica louco, aqui que o barato fica louco. Daqui para frente sucesso. Em setembro de 2016, eu já comecei a ver menos de 3 dígitos. Vocês têm uma ideia, ó, eu comecei em setembro de 2015, um ano depois, eu fui ver esses 3 dígitos, para vocês, assim, terem uma noção de como funcionou aquela dieta que eu falei para vocês lá antes. Sabe, abri muita exceção, ou um ano para eu sair, enfim, sair do 120 para ir para o 93, tá? Essa é a informação que a gente tem agora. Só que em setembro de 2016 aconteceu duas coisas assim. Eu me interessei imensamente por nutrição. Por que eu comi aquilo? O que aquilo fazia no meu corpo? O que fazia aquilo no meu corpo se eu não comesse aquilo? Por que eu deveria parar definitivamente o açúcar? Fora todas as outras coisas que eu vou citar já no quadro da nutrição. Fora essa questão da nutrição, eu passei pelo término do meu relacionamento e eu tava tão mal. Eu já não conseguia comer nem por prazer. Eu não conseguia, me interessava por ver nada, eu tava desempregada e acabei indo no YouTube e eu encontrei coach de emagrecimento e ela falava muito bem sobre se comer emoções. Comia emoções, se despejava, né, tudo aquela fome emocional que eu fui entender a minha vida, por que eu fazia o que eu fazia e sobre reprogramação, o que eu deveria fazer para não desistir, para não parar ali, para parar de dar desculpa.
tudo que a gente fala pra gente, tipo, não consigo, não posso, não quero, tudo que a gente fala, o quanto complexo da nossa vida, dos insucessos, é o que a gente fala pra gente, é o que a gente fala pro espelho e é o que a gente reverbera pro mundo. Se você hoje não acredita, tem que trocar, tem que reprogramar a mente, parar com qualquer coisa que não vai te levar para frente. No final, eu encerrei 2016 na casa dos 87 quilos. Se terem uma ideia, eu oscilei muito de peso na minha vida, né? Na adolescência. Momentos que eu achei que eu era muito gorda, eu não era. Quando eu fui numa consulta com um médico, com minha mãe, quando eu era muito pequena, eu tinha 13 anos. Mãe, sua filha precisa emagrecer. Com 13 anos eu tinha 80 quilos. Então, para vocês entenderem que chegar no patamar do 80 foi uma vitória bem grande. E nesse momento, estar fazendo musculação já tinha feito antes, mas este momento de dezembro de 2016 foi um momento que casou eu querer saber mais sobre nutrição, querer entender mais como minha cabeça funcionava e não dar desculpa nenhuma para fazer atividade física nem dia. Vocês vão ver que tudo vai ter resultado aí daqui para frente. É incrível o resultado de quando você encaixa assim tudo, gente. Dieta, nutrição e mente. Tem que estar esse dieta, nutrição e mente. Tem que estar ali. Então, gente, vou ser muito sincera pra vocês. Eu tava vendo que eu tava emagrecendo, tirando aquele monte de foto. Tá, mas essa foto aí, a vez que eu olhei assim, tipo, agora vai. Foi a primeira vez que eu olhei assim, tipo, tá. Antes disso, o pessoal do bairro já tinha me parado, né? Tipo, Michele, o que você tá fazendo? E foi por uma experiência que eu não tinha passado antes da minha vida. Muita gente perguntar assim, o que você tá fazendo? O que tá acontecendo? Me explica aí, qual foi o milagre? Enfim. E eu caí em algum conteúdo aí, falando da low carb, pão, macarrão, arroz, algo assim, muito processado, poderia ser muito agressivo. Principalmente se você tava obeso, que valia a pena fazer substituições inteligentes. Seria interessante eu usar carboidrato que tivesse baixo índice glicêmico. Porque o que é isso? Se tivesse assim, ao invés de comer pão, macarrão, que eleva muito a insulina, que é o açúcar no sangue, batata doce ia fazer mais sentido para mim. Se eu comesse a banana, que a banana ela mexe muito com a insulina, que se eu colocasse a chia, que é uma fibra solúvel, aquela glicemia não ia fazer um pico, que aquela glicemia ia subir, mas não ia. Entendeu? Então eu fui aprendendo muito sobre insulina, que é o que eu vou falar no próximo quadro aqui pra vocês, que é como eu passei a me alimentar. Então, repetindo, dos 120 quilos até os 87, o que eu fiz praticamente foi reeducação alimentar. Não consumi tudo exagerado. Só em dezembro de 2016 que eu fui conhecer a low carb. Tanto que eu passei o Natal e o Ano Novo fazendo coisa low carb, sem dó, nem piedade. Enfim, eu tava feliz com aquilo. Gente, eu tava feliz com meu corpo novo. Não tava me importando que era final de ano e eu não tava de dieta. Então, conheci a low carb. Eu drasticamente reduzi açúcar e adoçante e readaptar meu paladar. Faz toda a diferença. Você provar os outros alimentos. Eu voltei a ter um paladar. Cortei o leite, reduzi arroz, reduzi bastante produto industrializado. Por quê? O pessoal ficava falando assim, ó, olha aqui na informação nutricional que tem açúcar. Por quê? Tem uma quantidade ideal de açúcar para você consumir no dia. Se eu não me engano, são 9 colheres de açúcar o ideal para você comer no dia, consumir no dia. E quando você vai ver, gente, as pessoas não conseguem emagrecer porque tudo que tem industrializado tem açúcar. Exceto que coisas que você vai comprar que é zero açúcar e que esse zero açúcar também não conta muito, não. Muitas vezes eles usam um adoçante que mexe com a sua insulina. Então, ao invés de ficar tudo que eu fosse comprar, eu tinha que ler o rótulo para ver se tinha açúcar, o que não tinha açúcar, tinha açúcar. Foi aquela época que você vai descobrir o refrigerante. Ah, não vou tomar açúcar, não vou tomar refrigerante porque refrigerante tem açúcar. Aí você vai no suco, o suco tem tanto açúcar quanto refrigerante. Eu gostava de tomar chá gelada. Ah, era uma delícia, tá? Chá gelado tinha tanto açúcar quanto o refrigerante. Aí que eu fui tomando um choque de realidade, entendeu? Pô, tudo que eu consumo embalado tem açúcar. Então, vamos dar uma segurada nos embalados? Então, eu parei de usar. Por isso que foi agradável para mim começar a ter mais informação sobre nutrição. Com o conhecimento da low carb, eu percebi que eu tinha que aumentar um pouquinho mais meu frango, minha proteína. Proteína é frango, ovo, carne, peixe. Eu tinha que aumentar aquilo ali. Não era só mais o bifinho sola de sapato. Como eu falei para vocês, eu já tava indo pra cozinha fazer receita com minha mãe. Já tava uma coisa agradável para mim. Mas eu comecei a encher o prato.
lembra muito quando você vai no nutricionista, o nutricionista fala pra você assim, você tem que comer até saciedade. Praticamente tudo que eu comia, eu não ficava estufada, sabe quando você come a feijoada, sai rolando? Não. Mas eu chegava a falar assim, nossa, já deu pra mim, tá bom. Era tantos legumes, tantas carnes, tantas vegetais, opções diferentes que eu mastigava, tal, que eu me satisfazia. Eu falei, nossa, já deu pra mim. Uma coisa coringa que foi pra mim, gente, foi mexer com frango. Frango desfiado, era frango que eu colocava no recheio de panqueca. O frango virou um coringa pra mim. Eu nunca reclamei de comer frango. E por causa da low carb, né, uma receita ou outra, entrava queijo, entrava creme de leite, mas sempre tendo essa consciência, gente, que o que mandava na dieta ali era frango e legumes. Creme de leite, às vezes, e o queijo, ele vinha pra dar um sabor. Mas tudo que vocês estão vendo aqui, ó, inclusive dica ouro que eu vou dar aqui pra você. Eu não sei se você tá vendo ali esse copo aqui, era um ou dois ovos que eu abria, que eu começava a comer, né? Antes dessa refeição aqui, eu colocava sal. Então, todo mundo que vai começar a low carb, a pegada da low carb, gente, é que você reduz tanto o carboidrato industrializado, é que você perde, assim, vamos supor, na primeira semana 3 quilos. Foram 3 quilos de gordura? Não foi. É água retida de todos os alimentos industrializados, embalado que a gente come. Então a gente fica muito, muito retido. E junto com essa água que vai embora sais minerais. Então é importante fazer uma ingesta correta de água, tomar muita água e você, de certa forma, repor sal. Só que como eu comi o ovo com sal, eu não sentia essa dor de cabeça, essa gripe low carb por falta de sal. Foi bacana essa transição para mim. Como eu falei para vocês que o processo de mentalidade, de mudar minha mentalidade, tem uma interferência gigante. Quando eu entendi como funcionava low carb, eu ia ter que me afastar por um tempo de produto industrializado, eu não tornei isso uma dor. Eu mudei isso para vai fazer sentido para mim. Vocês vão ver o quanto que eu transformei a minha alimentação. E pouco a pouco, quando você vai abrindo o seu paladar para essas outras coisas, e você come de verdade, você se sacia, o seu corpo ele não vai ficar pedindo açúcar, aqueles docinhos que eu tinha tanta questão de ter no dia, entendeu? Quando eu trabalhava lá no laboratório, lá com a galera, era almoçar, depois do almoço eu tinha um brigadeiro de leite ninho lá do lugar, todo dia eu comprava aquele brigadeiro de leite ninho. São coisas que a gente tem no nosso dia a dia que foi suavizando, o meu corpo não cobrava mais. Adapta o seu corpo para uma alimentação saudável que ele vai responder diferente. Pode ter certeza. Dito isso, gente, ó, aqui eu tava mais ou menos na casa dos 80, né? Dito isso, repara como foi a minha evolução depois de me dedicar a uma alimentação. O pessoal teme a low carb. Se não fosse a mudança de mentalidade, eu ia ficar desesperada. Ai, vai cortar meu pão. Apesar que eu falei para vocês, né? Foi gradual. Eu tive um período dos 120 quilos até os 80, até os 90, emagrecendo com reeducação alimentar. Mas isso me levou um ano. A partir do momento que eu comecei a low carb, olha o que fez com o meu corpo. De não ter desistido, de não consumir o excesso de produto industrializado que eu consumia. Aqui a gente tá em dezembro de 2016. Eu falei para vocês que eu fiz questão de até o Natal e Ano Novo passar fazendo a low carb. Aqui é janeiro de 2017, comparado para quando eu comprei essa blusa em outubro de 2015. A blusa não me servia, eu não queria colocar a blusa porque eu não queria esgarçar, porque eu nem sei se ia entrar, gente, sinceramente. Janeiro de 2017, fevereiro de 2017 contra outubro de... Essa foto aqui é quando eu comecei, entendeu? Comparada aí as duas, vou para vocês terem uma noção. Março de 2017, eu coloquei essa blusa e eu vi que ela ficou bem, sobrando muito. Foi mais ou menos nessa foto de março aí que eu falei assim, nossa, agora vai sair um monte. Comecei a provar todas as roupas, de novo. Aí, gente, quando eu tirei essa foto aqui, eu surtei. Eu falei, olha a cintura da garota. Eu dei uma esticada para tirar essa foto. Eu já tinha saído da casa dos 80, aos 79. E eu tirei essa foto aqui aqui era abril, né? E eu vou falar para você, eu vou dar uma pincelada para vocês o que foi o jejum intermitente, tá? Muito se fala do jejum intermitente hoje em dia. E nessa época, gente, você já não levanta mais com
fome. Seu estômago não tá roncando. Existem benefícios de você comer em 3 horas, porque se você come de 3 em 3, falando isso, meu estômago tá roncando agora. Já eu vou jantar. Eu levava várias refeições pro trabalho. Quando você muda a sua alimentação assim, eu já não sentia mais tanta fome, já não roncava. Só que o benefício de você comer de 3 em 3 horas, quando você ainda não tá nem com a sua mentalidade muito forte e você ainda não tá no total controle do que você come, você estipula, eu vou comer, por exemplo, de manhã, talvez eu faça um lanche, almoço, talvez lanche e janta e talvez a ceia. Quando você estipula o que você vai comer nesses horários, que é mais ou menos o que uma nutricionista faz para você quando passa um cardápio, quando ela te passa um cardápio, é porque você já preparando as refeições antes, não vai correr o risco de você chegar naquela refeição e dar uma desavisado. A gente começa bem o dia, a gente come aquela frutinha, a gente um pão, um ovo, alguma coisa, chega no lanche, a gente come alguma fruta, chega no almoço, a gente faz um saladão com a carne, chega à tarde, você já dá aquela vontade de comer um docinho, e chega à noite, tipo, você não preparou nada, eu vou comer o que tem, eu vou comer o lanche, eu vou pedir um iFood, e quando você vê, você saiu da dieta. E você fica triste pra caramba e frustrada, que eu sei. Agora, quando você se programa, você programa suas refeições, inclusive o famoso marmitar, você prepara, você se prepara para aquela semana e aquelas refeições, dá diferença. Você vai chegar lá na janta, você tá com a sua refeição pronta porque você entendeu o propósito da dieta, que você precisa se resguardar naqueles momentos para poder emagrecer. Dito isso, faz muito sentido você programar todas as suas refeições no dia. Quando você chega nesse estado aí de emagrecimento, já foram, eu não tenho ideia de quanto que já foi, mas eu já tava com 79 quilos. Todas as minhas refeições eu comia bem. Eu poderia ficar mais tempo sem comer, que não tinha aquele negócio de 3 em 3 horas. E eu sabia que quando eu ia comer de novo, não ia ser a primeira coisa que eu ia ver pela frente. Ia ser uma coisa que eu programei. Ia ser uma coisa que fazia sentido para eu continuar emagrecendo. Então essa é a diferença, gente, de você comer em 3 horas quando você tá começando, que você precisa mudar a sua cabeça, seus hábitos, e quando você já tá lá na frente, você fala, não, se eu não comer agora, eu consigo aguentar mais um tempo aqui gravando, porque quando eu chegar lá na cozinha, tem já o que eu vou comer. Tá o brócolis lá preparado com frango. O jejum intermitente fez uma diferença. E outra, não é sobre ficar sem comer. Quando eu ia comer, eu começava meio-dia e terminava 8 horas da noite. Dentro dessa janela de meio-dia, 8 horas da noite, meio-dia, 1 hora da tarde, 2, 3, 4, período da tarde inteirinho, antes de entrar à noite, eu comia o que o nosso corpo precisa comer, 1.500, 2.000 calorias. Eu não ficava sem comer. Só porque eu fiz jejum intermitente, eu comia 500 calorias no dia. Eu não ficava sem comer. Eu não forçava o jejum para eu ter um resultado diferente. Eu comia as 1.500, 2.000 calorias no dia. Dito isso, vamos prosseguir aí para vocês verem qual foi o resultado da low carb na minha vida, de comer bem até saciar, mais o jejum intermitente. Tá? Maio. Esse vestido para mim tem história. Esse vestido para mim, eu olhei ele em promoção. Vou contar para vocês o quanto o emagrecimento pode afetar na nossa vida, na nossa mente. Por isso que essa história vai entrar aqui. Eu andei o shopping inteiro. Na hora que eu pisei dentro do shopping, eu vi esse vestido. Era um vestido que tava muito barato, porque tava fora de época, tipo, era inverno. E ele era M. Na minha cabeça, eu usava G. Com esse corpo que vocês estão vendo aí, ó. Na minha cabeça, eu usava G. Eu só tinha saído do GG. Falei pra mulher, eu falei assim, dá pra comprar? Não tem M? Ela falou, não tem, esse é o último. Cara, eu andei o shopping inteirinho pensando nesse vestido, procurando um vestido mais bacana. Procurando. Falei, não deu. Voltei na loja, ainda tava lá o vestido na vitrine. Aí falei assim, você não quer provar? Eu falei, eu uso G, deixa eu provar. E ele não tava querendo fechar. Sabe quando você coloca e tá assim, abertinho, assim, atrás, que você tem que dar uma juntada. E eu tava sozinha no shopping. Uma mulher se ofereceu a fechar o vestido pra mim. E na boa, gente, cara, ele caiu muito bem. Muito bem. Pra quem tinha 120 quilos. Ele caiu muito bem. Isso daí, quando acontece isso na nossa vida, a gente quer continuar. A gente não quer parar. A gente quer continuar. A gente quer reforçar o que tá fazendo sentido pra gente. Eu fiquei muito feliz. Na boa. Vamos continuar. Isso daqui, ó. Março, eu tirava as fotos assim. Fiz um stories hoje falando sobre isso. Eu tirava as fotos assim porque eu sabia que meu braço ia mudar. Que tava fazendo. Tava dando resultado. A gente acaba
acaba com a nossa imagem no espelho e olha que as coisas tá caindo, tá pelancudo, tá não sei o que, resolve. Musculação ajuda a firmar. Isso daqui foi uma das coisas que, gente, pelo amor de Deus, julho de 2017, um ano depois que talvez eu tinha comprado esse vestido, eu fiquei apaixonada pelo vestido, ele não entrava. E ele fechou um tempo depois, e em julho de 2017 ele tava caindo assim, impecável. Então vocês viram que nessa foto, naquela foto do vestido lá, eu já tava entrando no M. Agosto, setembro, essa foto de agosto, essa blusa, se eu não me engano, ela é P. E eu juro pra você, essa cara que eu fiz mesmo assim, tirando a foto, eu tava olhando assim, caramba, gente, essas coxas. Eu sempre tive coxa muito grossa, gente. Eu ficava com, talvez eu fiquei com remorso da minha imagem, e quando eu era mais nova, eu era tanajura. E, gente, minha coxa é desse tamanho. Fiquei muito empolgada com essa foto demais. Foi um registro muito importante pra mim. Não tem o que falar disso. É outro também que eu comprei. Eu não lembro se esse vestido era aí, meu tamanho único, que eu fiquei empolgadíssima. Também comparado com o outubro de 2015 aí, que tá outubro, um do lado do outro. Essa foto também fez muita diferença pra mim. Quando eu olhei do lado, tirei foto na academia, que eu tava de perfil, eu falei assim, caramba. Um amigo meu chegou a me chamar de tábua, gente. Porque eu tava sem bunda também, eu fiquei sem bunda aí. Ele chegou e eu comparei com essas duas fotos aí. Aí, ó, outubro, novembro, dezembro. Tem que falar, né? Até dezembro de 2017. Aqui é um momento, gente, um momento de silêncio pra quão magra que eu fiquei, né? E assim, aí que entra o espaço de mudança de mentalidade. São 30 anos comendo, 29 anos comendo errado e um ano de mudança de mentalidade. Então, assim, a todo momento eu tinha afirmações de vitórias, consegui mais um dia de dieta, mais um dia que eu não deixei de fazer exercício, as roupas entrando, tudo caindo bacana, silhueta tava da hora, no espelho tava da hora, o rosto tava da hora. Era diariamente você reafirmando alguma coisa muito bacana. Até acontecer alguma coisa que te decepciona. Então, foram acontecendo algumas coisas também voltadas ao relacionamento me decepcionando ali, e você vai oscilando. Eu me permiti sair mais, beber mais. E esse descontrole aí, bebe água, não bebe água, sai pra sair, come qualquer coisa e vai abrir na exceção, é um dia a mais, um dia antes não era todo dia, antes não era todo final de semana, agora era todo final de semana, era todo, sabe? E você vê que seu corpo vai voltando. E a gente, pô, no espelho, entendeu? A gente precisa começar a reparar isso. A gente pode usar a balança a nosso favor, porque se eu for reparar antes que eu tava com 70, aqui eu devo ter chegado a no máximo 70. Eu não lembro de ter pisado na casa dos 69. Só que aqui eu já tava com 81, entendeu? De tudo que eu tava fazendo. Quem me visse não ia falar, tipo, nossa, você tá engordando de novo. Mas eu sabia que aqueles 81 lá já não eram 79. E aí que a gente tem que orar e vigiar. É aí que a gente tem que olhar. Eu me permiti, eu saí, eu bebi, eu comi. Vamos resguardar aí, entendeu? Voltar para dieta, voltar para exercício físico. Voltar não, porque eu não tinha parado, porque eu tinha feito claramente eu tinha feito uma exceção na dieta. Mas é se resguardar, falar assim, é nesse momento, gente, que a gente tem que ver o que eu fiz da última vez que eu me pesei, da última vez que eu saí, quantas vezes que eu tô me permitindo sair da dieta que me fez ter esse reganho. São nesse momento que a gente precisa avaliar, não deixar o Deus dará, entendeu? E voltar pro plano, sabe? Voltar. Se você faz acompanhamento com nutricionista, você ser franco para ela e falar assim, ó, eu saí 4 vezes nesse mês, nos 4 finais de semana, os 4 finais de semana eu bebi, não sei o quê, então eu acho que eu vou ter que reduzir, eu vou ter que passar para 2, né? E ver qual que é o seu, você entendeu, né? Ver qual que é o seu limite, ver em que momento ali que pode ser, você entendeu, né? Detalhe, eu fiz minha pausa para comer. Então, gente, para retomar, eu decidi que eu ia fazer a cetogênica, que se a low carb deu muito bem, a cetogênica ia estourar a boca do balão. Só que a cetogênica é uma dieta que você praticamente consome no máximo 10% de carboidrato no dia, olha lá. Por quê? Você deixa o carboidrato e a gordura são duas fontes de energia. Ou você funciona carboidrato, ou você funciona a gordura. Gordura boa, que eu tô falando. Gordura ali que eu falei, né? Abacate, manteiga, óleo de coco.
queijo, cortes gordos de carne. Como você vê aqui que tem uma sobrecoxa belíssima aí, que ela foi assada, sem temor de usar e de consumir a gordura do próprio alimento. Qual que é a parada? Que como eu falei, né, há segundos atrás para vocês, você deixa de usar o carboidrato como fonte de energia para usar a gordura. Tanto que se você geralmente, se você for nutricionista antes, geralmente o nutricionista passa uma dieta que ela é alta em carboidrato, alta assim, eles tentam equilibrar, né? Em carboidrato e baixíssimo de gordura, para você tentar queimar a sua gordura. A cetogênica proposta é o contrário. Só que a cetogênica, para você chegar nesse estado de cetose, primeiro, gente, daqui para frente, daqui em diante, se você olhar na internet falando assim, eu testei a cetogênica por 24 horas, por 3 dias, por 5 dias. Gente, não existe. Porque a cetogênica, você demora para trocar, avisar o seu corpo, entender que ele precisa mudar e passar a queimar gordura ao invés de carboidrato. No mínimo 3 dias, se você estiver fazendo muito bem a ingesta alimentar, de ser um pouquinho carboidrato que funciona na cetogênica, é tudo que é acima da terra, gente. Brócolis, ali tem repolho, abobrinha, talvez a abóbora ainda entra, chuchu, jiló, berinjela, porque, gente, é muito pouco. Mas você precisa tomar cuidado ali com a quantidade de proteína que você ingere e muita gordura. Só que no começo, se você tem muito quilo para perder, você até consome bastante gordura e depois você dá uma reduzida, manter a proteína e dar uma reduzida na gordura, você começa a queimar a sua. Você tem um estoque. A gente é um estoque ambulante de aqueles gelzinhos que o pessoal usa na corrida. A gente é um estoque ambulante de gordura. A menos que você seja um fisiculturista que tá com seus tanquinhos aparecendo, a gente é um estoque de gordura. Por quê? A gente já comeu demais antes e o corpo você não gastou, ele não viu necessidade, falou, não preciso usar agora, vou estocar aqui. Claramente, e assim, gente, é um assunto profundo que eu vou deixar para outro vídeo. Eu só vou focar assim aqui. Cetogênica, ela é muito boa para, inclusive, ela é bonita assim, para te dar uma clareza mental. O cérebro gosta de gordura boa e a gente está cada vez mais acostumado a consumir carboidrato. O cérebro gosta de gordura. E ela é um negócio assim interessante para você fazer com acompanhamento, às vezes nutricional. Porque se você não tem assim ainda uma densidade assim para calcular alimentos assim, não fica bacana você fazer sozinho, tá? Dito isso, eu tentei aí reproduzir uma cetogênica, como vocês estão vendo aí. Isso aqui é pasta de amendoim, que tem uma abobrinha aí com uma castanha. A cetogênica é tipo um casamento. Se você entrou em cetose, até você acostumar, vamos supor que é uns 6 meses, assim. Vamos supor, de 3 a 6 meses que você tá fazendo bacana a cetogênica. Se você for escolher assim, todo final de semana, eu acredito, todo final de semana, eu mereço tomar um gole de cerveja ou comer o meu doce preferido ali na padaria da esquina, você saiu de cetose. Você comeu ali, você não tá ceto-adaptado ainda, tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses. E você, mesmo que você não comeu sem querer, você optou por comer uma outra refeição, você saiu de cetose. Muita gente que se dá bem com cetogênica acaba aprendendo a cozinhar e fazendo os seus doces, assim, que envolve a cetogênica. Por exemplo, esse bolo aqui que era de coco. Teve um que eu fiz também com mirtilo. Bolos que envolvam coco, limão, maracujá, amêndoas, sabe? Tipo, que vai mais pra gordura e que seja muito pouco carboidrato. Dito isso, eu fiquei assim, ó, com uma aparência aí. Fora que na cetogênica também foi a época que eu mais fiz cardio em jejum de manhã. Então eu gostava de ir lá pra academia, fazer corrida, alguma coisa de manhã, pra poder, sei lá, começar o dia diferente, investir aí na queima de gordura. Eu já tava assim muito acostumada a fazer exercício de manhã sem precisar ter me alimentar. Aliás, foi outra coisa, gente, que aconteceu na minha vida. Uma vez que eu tinha esse hábito do tipo de fazer frequentemente essa pergunta: o que eu como antes de treinar? O que eu como depois de treinar? Não, gente, o nosso corpo, primeiro que quando você vai treinar, você tá treinando assim com coisas que você comeu muito antes. Enfim, pulando essa história de treino, eu tentei ficar um tempo aí na cetogênica, né, nesse chove não molha. Só que aí eu comprei um treino online e esse treino online tinha uma consultoria com uma nutricionista, a Dani Rangel.
Cara, ela me passou uma dieta que, assim, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar nesse peso. Era parecidíssimo com uma cetogênica, mas talvez era mais low carb, tá? Eu vou narrar para vocês aqui embaixo mais ou menos o que era, para vocês terem uma noção. Aqui é um peixe com muita salada. Aqui eram vegetais. Provavelmente eu não comi. Eu não lembro se eu comi só isso, não. Provavelmente eu não comi só isso. Eu não sei se tinha alguma carne envolvida aqui também. Mas isso daqui era um cogumelo recheado, tá? Aqui também tinha frango com shimeji. Aqui eu ia falar bolinho. Isso aqui tinha bastante clara, tá? E espinafre. Isso daqui era uma panqueca que eu fiz alguma coisa do tipo, recheado com berinjela e mais um saladão ali atrás. Isso aqui eu repeti a foto, vocês estão percebendo, né? Que tá repetida a foto. Então, gente, era uma coisa bem assim. Tinha carne. Uma coisa que fez a diferença na dieta da Dani é que eu sempre comia no mesmo horário. Ao contrário daquela experiência do jejum intermitente que eu tinha e tal. Não, era sempre assim. De manhã eu acordava, eu acho que eu treinava em jejum ainda, mas acabando o treino, eu já comia a primeira refeição dela. Se eu não me engano, tinha lanche, mas o lanche era pouquíssimo, assim, tipo castanha, alguma coisa pontual. Talvez só com aquela ideia para não chegar na próxima refeição com fome. Então eu almoçava bem, tipo, esses pratão assim, tipo, cheio de salada e legumes. Tinha o lanche da tarde, que provavelmente era iogurte com whey ou iogurte pronto com proteína, né? Jantava e se bobear, ainda ceiava alguma coisa. Não lembro se era. Fora que ela passava essas receitinhas aqui, isso daqui, gente, não lembro se era ovo, farinha de coco, coco ralado, mais cacau e essa cobertura em cima era whey com água ou iogurte, sabe? Era uma coisa assim que eu aprendi muito a fazer desde lá de trás, entendeu? Era eu pegar algumas receitas e reinventar. Fica igual brigadeiro? Fica igual? Não fica. Mas eu aprendi a reinventar algumas coisas. Já pincelando, já que eu toquei naquele assunto do comer 3 em 3 horas ou fazer lanche, o que eu aprendi? Antes de mostrar meus resultados para vocês dessa dieta aqui, o que eu aprendi com café da manhã, almoço e janta? Primeiro, o nutricionista fala a verdade, você tem que comer quando você tem fome. Só que até a gente educar a nossa mente, nosso comportamento, que a gente vai comer porque precisa, porque é necessidade fisiológica e não por prazer, a gente come o tempo todo, né? Tipo, café, vai no nutricionista, a Nani, por exemplo, ela não me conhecia tão bem, a primeira vez que ela me passou a dieta era café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e um jejum, nem que fosse e que eu tomei de lição disso, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Se você fizer muito lanche durante o dia, se eu tomar um café da manhã das 9 horas da manhã, isso vai roubar o meu apetite do almoço. Eu não vou chegar lá para sentar no almoço, parece que dando valor a tudo aquilo que eu coloquei no prato. Então, assim, se eu tomar o café da manhã entre 7 e 8 horas da manhã, eu vou chegar no almoço com uma quase fome de comer aquela refeição toda. Se você faz um lanche nesse intervalo, quando chega no almoço, você belisca e você fala, não tô com fome, eu não quero comer. Porque, no fundo, você não tá afim de comer aquela salada toda e aquele frango todo. E a mesma coisa à tarde, dependendo do lanche que você faz à tarde, o que você faz no lanche à tarde, você chega à noite para jantar, já comprometido com o estresse que você tem do dia inteiro, chega à noite, você não quer comer aquela salada. Você fica com aquela sensação do tipo assim, eu queria comer algo gostoso. Então, dito isso, eu falo bastante dito isso, né? Fez diferença para mim. Se eu não tomar café da manhã, se eu resolver fazer um jejum e fazer minha primeira refeição meio-dia, que foi aquela época lá no final sabe, o meu corpo tava bem fininho na low carb, eu ia comer meio-dia. Então, eu comia muito bem. Carne, legumes e tal. Eu comia muito bem. E eu não tinha passado fome até aquela refeição no meio-dia. Prometo que se você... Eu falo mais sobre isso. Deixa aqui no comentário se você entendeu, se você não entendeu, ok? Agora, olha o resultado que essa dieta me proporcionou. Era uma nutricionista esportiva e o grande interesse dela em me atender e casou é que eu perguntei para ela que eu já não tinha mais noção se eu comia pouco carboidrato ou não, né? Se eu ficava entre cetogênico e low carb perante o treino que eu tava fazendo, e ela matou a charada. Olha esse resultado. Isso daqui foi quando eu comecei, dia 13/8. Um mês depois, dia 25/10, e minha barriga de fora. Finalmente, depois de anos de vida, eu tirei minha foto de barriga de fora. Agora, se você me perguntar se valeu a pena comer tudo isso pra ter aquela barriga de fora, principalmente porque tinha um waffle cheio de
de whey protein. Então, assim, gente, são escolhas inteligentes. Uma vez que você tá abrindo mão do seu doce preferido, é porque você vai ter uma recompensa lá na frente. Seja uma barriga que ainda não era tanque, mas estava quase lá. Seja uma saúde melhor. Cada um tem um propósito, né, para iniciar uma dieta. E hoje, por mais que eu vou ser super sincera com vocês, quando lá atrás, quando eu tinha aquele barrigão lá, quando eu fui começar uma dieta, eu não tava pensando que eu ia ser saudável. Não tava. Eu tava pensando que eu queria uma barriga daquela. E pra ser muito sincero pra vocês, quando eu era mais nova, eu ficava assistindo aqueles clipes da MTV, da Britney Spears, cantando Baby One More Time. E eu, cara, não, nunca vou ser assim na vida, entendeu? Então, assim, primeiro que a gente não pode se comparar aos outros. É uma realidade verdade verdadeira. E segundo, que eu consegui. Só que eu tinha que pagar um preço para isso. Então, assim, meu preço foi reeducar minha mente, reeducar o que eu como e principalmente eu não ficar descontando na comida minhas frustrações e que é o que eu fiz os novos 6 meses atrás aí que me levou a engordar de novo. É uma falta de percepção aí da realidade que eu tava desabafando. Eu tô falando isso assim, gente, sabe, eu quero voltar, eu vou voltar nesse corpo, tudo, nessas, o que eu preciso fazer. E eu tô sendo muito sincera dividindo a minha história aí com você. Ainda nos próximos meses, aqui, pra você ter uma ideia, eu já achava que eu tava engordando nessa foto aí. E se eu não me engano, em dezembro foi a minha última consultoria com ela. E eu cheguei nesse quase. Vocês veem aqui que eu tenho uma pelinha aqui que ficou aqui, né? Em cima da barriga. Mas olha, gente, espetáculo. Nunca imaginei na vida que eu ia. Vou lá, que a história tem que continuar ainda, né? Mas é isso, gente. Sabe, aí, ó, vocês viram o resultado? Vocês viram o resultado da primeira vez que eu emagreci sozinha? E isso daí com uma consultoria de 2 profissionais. Consultoria de. Esse exercício que eu tava fazendo não era nem na academia. Eu usava a academia daqui do condomínio, com orientação do. Eu fazia o treino ninja do Anderson Pugliese. E eu vou voltar a fazer o treino dele. E eu fazia a consultoria da Nani Rangel. Então, é a diferença de onde a informação pode te levar. Eu fiz a low carb sozinha naquela época, mas eu não deixei de. O pessoal critica muito a low carb de deixar de comer carboidrato. Cara, pra chegar naquele corpo lá que eu queria tanto, eu não vi problema nenhum em parar com pão. E eu gosto, acho que se bobear mais de macarrão do que pão. Mas eu não vi problema nenhum visando o resultado que eu queria e a disposição que me dava diariamente. Agora eu preciso me relembrar isso, porque, né, justamente o que eu tô fazendo aqui, relembrando a minha história para poder emagrecer de novo, chegar naquele resultado de novo. Então, gente, são 3 fotos aí também que mexeram muito comigo, de dezembro de 2019. Usar o biquíni com a confiança que eu tava usando ali, aquela barriga tava com aquela foto sabe, com aquela barriga ali. Usar um vestido branco que tinha uma faixa na minha barriga aparecendo, nunca na vida. E o shorts, gente, esse shorts eu acho que me emociona mais do que o biquíni. E assim, são escolhas que a gente faz. Aí entra novamente a mentalidade. São escolhas que a gente faz. Eu podia passar a vida comendo quando eu quisesse aquele doce que eu queria, ou eu podia fazer escolhas de abrir mão dele em momentos esporádicos, em benefício de um resultado diferente para minha vida, em questão de saúde, em questão de disposição e em questão de autoestima e bem-estar, silhueta visualmente falando. Aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu só não coloquei nem data, gente. Eu coloquei só assim, ó, engordei, emagreci. Eu descontei. Eram frustrações em questão de dinheiro, em questão de relacionamento, desconta na comida e emagrece, force. A questão é que eu acho que eu falei isso para vocês no vídeo um pouquinho mais cedo. São anos de comportamento, hábitos ruins, que o seu corpo já está acostumado. Pensa, gente, você vai levantar, você já escova o dente, você já sabe andar, porque você já caiu muito na vida. Houve uma falha minha no processo de relembrar por que a gente acha que é automático. Sabe um exemplo bom, gente, que eu não sei se vai fazer sentido para a maioria de vocês? Aquele filme Matrix.
Eu não lembro se eu acho que é o Neil que precisa pilotar o helicóptero. Ele sabe pilotar o helicóptero. E alguém lá da central mandou um software para ele e ele aprendeu a pilotar o helicóptero em segundos. Fez o download. Quem dera fosse assim. Se a gente tivesse tipo que nem um celular ou que nem um computador, e a gente programasse a nossa cabeça em questão de segundos. Ó, cérebro, a partir de amanhã eu não gosto mais de doce, eu só gosto de salada, firmeza, tão combinado, mas não é assim. Você que precisa programar isso por repetição. Então, eu volto a dizer, eu estava 30 anos repetindo um comportamento ruim e eu passei um ano e meio no máximo, repetindo um comportamento bom. Só que houve momentos e frustrações, assim, emoção, gente, emoção pura. Foi mais forte do que os resultados que eu estava tendo, que eu acabei repetindo hábitos antigos. E eu sei agora que eu sou inteiramente capaz de voltar a ter esses hábitos bons por repetição, e eu vou ter que me esforçar e repetir eles, me relembrar diariamente até eu conquistar aquilo que eu queria de novo, entendeu? Aqui em 2021, só para vocês terem uma ideia, eu queria vender, né, a ideia no Instagram que eu era a musa fitness, como se eu tivesse com aquele corpo de 2019. E eu queria influenciar pessoas a ter uma vida mais saudável, enfim, minha mãe é a pessoa mais saudável que eu conheço. Só que para vocês terem uma ideia, nesse corpo que tá mostrando aí para vocês, eu me achava gorda, porque eu tava talvez 5, 10 quilos acima dos 72. Aquelas fotos lá que eu mostrei pra você da Nani, o meu peso máximo que eu cheguei foi 72, o mínimo, na verdade. Foi 72. Talvez eu tava com 80, 82 nessas fotos e eu já me frustrava, porque ao invés de pensar, tipo, Michelle, onde você tava? Você tava com 120, hoje você tem 80. Se esforça de novo que você chega lá. Não, eu me criticava nessas fotos. Eu posava de tá tudo bem e me sigam para mais receitas e me sigam para mais dietas e eu não estava feliz com esse resultado. Então, por isso, assim, gente, se respeita. É uma coisa que eu falo para vocês, que eu falo para mim também, porque vocês estão vendo o tamanho que eu tô agora. E eu tô a fim de compartilhar a minha história com vocês da forma mais sincera. Eu preciso respeitar a minha história. Eu preciso respeitar que eu já antes fui obesa. Eu fui obesa. Teoricamente estou pisando na obesidade agora de novo, e que eu tenho um problema que eu preciso prestar atenção. Volta naquela questão do orar e vigiar. Eu preciso vigiar que se eu tiver muito frustrada com uma coisa, ou eu preciso juntar os cacos, eu preciso juntar os pedaços e entender que eu descontar tudo aquilo no açúcar não vai resolver meu problema, e só vai piorar ele, na verdade. Inclusive, uma deficiência nutricional e muito açúcar e muita coisa que refinada estraga o seu intestino a ponto de você ter sintomas de desencadear uma depressão. Então, é isso. Eu poderia, né? Isso daqui, gente, foi no finalzinho de 2021 para 2022. É a mesma coisa que foi ali no finalzinho do outro ano. Eu me criticava por ter estado acima do peso, muito aquela barriga de novo. Aí aqui eu tinha encontrado um personal que me ajudou. O treino dele era sensacional. Só que ele me deu um mega de um calote e daqui em diante, para 2022, dessa data aí para 2022, porque eu surtei e, de novo, eu descontei. E o resultado, você já sabe, né? Eu aqui com meus 100 quilos, correndo atrás do prejuízo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que aprender com nossos erros. A gente não pode se criticar. A gente não pode se criticar. A gente tem que aprender a desviar do buraco. A gente tem que aprender a... Todas as pedras que você joga para você mesmo, cara, junta elas e faz um troféu, cara, para você. O segredo do emagrecimento tá aí. Você se conhecer, é a real. Eu podia ficar assim me criticando, eu demorei dias para vir aqui gravar do YouTube porque eu queria contar minha história, eu queria começar do zero. Não é do zero, você sabe que você tem uma bagagem aí para carregar, só que eu não podia vir aqui e eu vou documentar, eu vou fazer um vlog dessas últimas semanas de como foi entrar nesse processo de novo. E
E é isso. Eu podia ficar reclamando, mas eu também posso decidir mudar. E se você quiser acompanhar essa jornada toda, esquece de se inscrever, dá uma força pro canal, dá um like se você, né, gostou desse vídeo, desse conteúdo, dessa história, dessa junção toda. O próximo vídeo eu vou fazer como iniciar uma dieta, como a gente precisa dar aquele apoio moral pra gente mesmo iniciar uma dieta. Combinado? Então, obrigada por você ficou até aqui. Beijo, até a próxima.